Olá, meus irmãos e irmãs e todos os ouvintes do canal. Aqui quem vos fala é o Cícero Alves, do canal A Verdade Como Está Escrito. Bem, pessoal, hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo a pedido de um irmão do Recife. O nome dele é Val, que eu acho que ele é do território de Limoeiro do Norte, naquelas imediações ali. Bem, pessoal, quero dizer a vocês que já deixo desde agora meus agradecimentos para todos aqueles que assistem esses vídeos, deixem lá seus comentários, porque é muito importante para nós que grava esses vídeos pelo tema bíblico, que as pessoas deixem seu comentário para nós ver como é que está sendo passado a informação para cada um daqueles que assistem o vídeo. E o tema de hoje, pessoal, eu estou falando aqui da reza. Reza é bíblico? Na verdade, o que é que a Bíblia fala sobre a reza? Vamos lá? Nós vamos iniciar aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, é uma grande explicação que o próprio Jesus Cristo deu a seus discípulos. E isso é importante porque aquilo que Jesus Cristo falou é mais que uma verdade. Inclusive, nós temos que se firmar mais na palavra de Deus como está escrito. Eu não estou aqui para desmanchar a fé de ninguém, para abalar a fé de ninguém, para tirar aquilo que você acredita, colocar aquilo que você não acredita, de maneira nenhuma. Aqui eu estou mostrando apenas o que a Bíblia diz a respeito de um determinado assunto. Aí então, depois de tudo isso, você vai tirar a conclusão, você mesmo, se realmente foi Deus quem criou ou se foi o homem. Porque aquilo que Deus criou, nós temos que carregar até o fim. Mas aquilo que o homem criou, nós podemos descartar a qualquer momento. Não é isso? Então, vamos lá. Aqui no capítulo de Lucas, capítulo 11, versículo 1, diz assim: De uma festa estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos hoje, dia em dia. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não deixeis cair em tentação. Aqui em Lucas está falando isso. Em Mateus é um pouco mais comprido. Mas se refere o mesmo ensinamento. O interessante aqui é que quando Jesus ensinou a orar, ele não ensinou isso aqui como uma base para você repetir tudo aquilo o mesmo dia após dia. Dia após dia você repetir a mesma coisa. Não. Porque eu também vou mostrar dentro da Bíblia que quando você tem uma oração e aquela oração se torna repetidamente a mesma coisa, Deus se aborrece daquilo. Não sou eu que estou falando. A própria Bíblia vai mostrar para você. Quando você repete uma coisa mais de uma vez, né, que no caso são duas ou mais, Deus se aborrece com aquilo. Porque a oração é uma coisa que você fala diretamente com Deus. Mas se é uma coisa tida como um hobby, uma coisa que você tem ali como um ditado, dita todos os dias a mesma coisa, Deus não ouve essas coisas.
Porque a oração, eu posso iniciar uma oração agora. E você vai ver que é uma oração diretamente de mim para com Deus, mas do modo diferente, porque não é as mesmas coisas todos os dias. Eu posso fazer aqui uma breve oração de 10 segundos, 1 minuto, de 30 segundos, 10 horas. A pessoa é quem vai dizer o tanto que tem aquela satisfação de falar com Deus. Porque quando você vai orar, primeiro você vai pensar qual problema que está em você, ou com alguém da sua família, ou com um amigo, amiga, seja lá quem for. Então você vai orar a Deus diretamente com aquela pessoa, apresentando aquela pessoa para que Deus veja, ouça a sua oração e faça aquela ação naquela pessoa. Porque se você diz aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a meu filho ou a minha filha, é uma oração. E se você pega um rosário e fica 50, 100, 200 vezes a mesma coisa, eu vou mostrar aqui dentro da palavra de Deus que Deus não escuta essas coisas. Então, bem, vamos lá agora para Mateus 6. Mateus 6. Em Mateus 6, você vai ter aqui a noção de tudo que eu falei até agora. Veja aqui em Mateus 6, versículo 7. Diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Vejam, eles acham, porque por muito falar, 10 horas, meia hora, o texto todo, o rosário completo, são ouvidos. Mas aqui está dizendo que presume eles, por muito falar, serão ouvidos. Então, não são ouvidos. Entendeu? Então, nós temos que observar o que Deus diz, porque quando nós observamos a realidade que Deus pede dentro da palavra dele e nós passa a praticar daquela forma, Deus fica mais satisfeito. Então, dizendo aqui também, porque o 7, versículo 7 de Mateus 6. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peça. Veja que antes que você entre em oração a Deus, Deus já sabe o que você quer. Porque Ele já sabe que é uma oração que você vai fazer a Ele. Agora, a reza até aqui não apareceu. Mas nós vamos ter um pouco mais da noção contra a reza. Porque a reza não foi criada por Deus. A reza não foi criada por Jesus Cristo e nem foi criada pelos apóstolos de Cristo. E nem tampouco pelos profetas. Porque a Bíblia não cita em momento nenhum que tal profeta rezou. Não. A Bíblia diz que tal profeta subia ao monte para orar, subia ao eirado para orar, ia ao Monte das Oliveiras para orar, como foi o caso de Jesus Cristo, mas reza não. Porque, na verdade, a reza, ela foi criada, um exemplo, a reza da Ave Maria, ela foi criada no ano 800 depois de Cristo. Então, 800 anos depois de Cristo, foi criada a reza da Ave Maria. Então, você veja que não tem nada a ver com Cristo. Aí você vai estudar e vai ver aonde foi criada a reza no ano 800. Era os frades, que chamam naquela época, lá mosteiro, acho que chama esse canto, que ficava aquele povo reservado para, de uma determinada religião. Então esse povo quem criou a reza. E o rosário, ele foi criado no ano 1000. 1000 anos depois de Cristo foi criado o rosário.
aonde tem os 150 Pai Nossos, se eu não me engano é 15 Pai Nossos, sei lá, e uma coisa assim. Então eles ficam repetindo a mesma coisa hora e após horas. E Deus diz aqui que não se agrada dessas coisas. Aí vem a pergunta: por que isso acontece? E muitas pessoas acreditam nessas rezas e dizem que tem um valor profundo. Aí na verdade não tem valor algum, porque nós vamos mostrar aqui dentro da Bíblia, pessoas que tiveram conhecimento de espírito enganosos, achando que era espírito verdadeiro. Então, quando Jesus Cristo ensinou a oração, que você orasse de tal forma, oração modelo, tal forma você orasse, e o homem vem e cria uma reza para você praticar aquilo ali, aquela ação todos os dias, a mesma coisa, ele já criou com o interesse de atrapalhar você no caminho da verdade. Porque Jesus ensina a orar, o homem vem e ensina a rezar. Porque foram, acho que monges e os pessoal lá dos mosteiros que criaram, aliás, a reza. No ano 800, a Ave Maria. E no ano 1000, criaram o rosário completo. Então, nós vamos aqui para o livro de Primeira Reis, se não me engano. Acho que é Primeira Reis. Isso. É Primeira Reis, capítulo 22, versículo 19. Diz assim. Primeira Reis, capítulo 22, versículo 19. Vejam que coisa interessante que fala esse capítulo. Aí diz: Micaias prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe? Começa aí, ó. Deus não sabia. Mas olhe a grandeza de Deus e a bondade de Deus para com o homem. Deus não usava de seu poder, de autoridade. Primeiro Deus se relatava com aqueles anjos que estavam ali do lado, para fazer as coisas de acordo como tem que ser. Aí diz aqui, ó: enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade. Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Então veja que o espírito mentiroso, ele foi até os profetas, falou de tal forma, e os profetas de Acabe acreditaram. Então, quando os profetas de Acabe acreditaram, relataram o acontecimento que o Espírito de Deus, aqui não fala em espírito mentiroso do diabo, o Espírito mentiroso de Deus, que a mentira também procede de um Espírito de Deus. Aí esse irmão está ficando doido, dizer que o Espírito da mentira procede de Deus. Acabou de falar agora aqui, vejam que o Espírito da mentira não é do diabo e nem é de Satanás nenhum. O espírito da mentira é um espírito de Deus. Porque vou ler mais uma vez para deixar bem claro o que a Bíblia se refere. Veja aqui, ó. Olha aqui o interessante, ó. Micaias prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor.
vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. Quem estava junto a ele? O exército do céu. A ele quem? Deus ou Satanás? Claro que é junto de Deus. Aí diz aqui, ó. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade, perdão. Um dizia desta maneira e outro dizia de outra. Veja que os anjos diziam de uma coisa, outro dizia de outra. Aí diz aqui, ó. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás e prevalecerás. Então tudo que aquele anjo ia falar, aquele espírito ia falar, ia ser aceito, porque Deus disse que ele ia prevalecer contra os profetas. Então, ó, sai e faz assim. Veja que foi um espírito que saiu, apresentou-se ali diante de Deus. E não está falando aqui que foi Satanás nenhum, e nem tampouco o diabo. Então, o importante é que a palavra de Deus vai deixando tudo bem claro sobre a verdade. Aí agora é que entra a reza. O homem criou a reza no ano 800 depois de Cristo, criou o rosário no ano 1000 depois de Cristo e prevaleceram com a mentira deles, porque não foi Deus que criou o rosário, nem tampouco o texto, nem tampouco a reza. Foi o próprio homem quem criou. Então, nós vamos agora, por que o povo acredita? Se foi o homem que criou, por que o povo acredita? Pegue a Bíblia de vocês, acompanhe a leitura. Para o vídeo, procura a leitura e solta o vídeo e continua. Então, veja aqui no segundo livro de Tessalonicenses. O segundo livro de Tessalonicenses vai falar mais uma verdade a respeito do espírito da mentira. Porque eles criaram uma mentira e está prevalecendo até hoje. Veja só. No livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz. Aqui diz: e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. A pessoa faz uma operação dessa como fizeram, criaram texto, criaram reza, criaram um monte de coisa a mais, apresenta para a sociedade mundial, eles aceitam em grandes números, não lerem a Bíblia, então até hoje vive no engano, porque é permitido por Deus para que essas pessoas fiquem no engano até o dia de hoje, ou até mesmo o dia que Deus apresentar a verdade para eles, e eles abandonem a verdade e comecem a prosseguir na verdade. Abandone a mentira e passe a seguir a verdade. Porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você só vai se libertar de uma mentira criada pelo homem para prosseguir numa verdade que Deus criou, quando Deus tocar no teu coração, tu abrir o teu coração para a verdade e você começar a praticar a verdade como está escrito. Porque aqui eu deixei muito bem claro que não sou eu que estou tirando esses temas. A Bíblia quem se refere. Então, se tem alguma coisa errada, não é comigo. É com a Bíblia. Porque a Bíblia é quem diz que Deus coloca o espírito de entorpecimento para dar crédito à mentira. Então, eles deram crédito à mentira. O povo inocentemente pegaram porque não tinham conhecimento do Evangelho de Cristo. Que na época o Evangelho era até proibido ser pregado. Do ano 800 ao ano 1000 ainda era proibido pregar o Evangelho. Mas eles já tinham autoridade, uma associação com a política para o que eles fizessem prevalecer. Então até hoje ainda está prevalecendo no meio de milhões e milhões de pessoas que não têm e nem querem o conhecimento
da verdade. Então, meus irmãos, fica bem claro aqui que a reza foi criada pelo homem, não tem valor algum para Deus. Se está doendo na mente de alguém, é você, a palavra de Deus e Deus. Porque não é comigo. Eu estou respondendo a um pedido de um irmão do Recife, capital de Pernambuco, a qual ele se referiu a esse tema. Reza é bíblico? Foi criado por Deus ou não? Então aqui está a minha resposta, particularmente agora, irmão. A reza não foi criada por Deus, a reza não é uma coisa de Deus, o que é de Deus é a oração e não repetida. Até mesmo o Pai Nosso foi rezado, né, que nem o povo diz que é uma reza, ele reza, oferecimento a Deus, mas em tudo que você tem ele como uma reza, uma coisa repetidamente todos os dias, deixa de ser uma oração, passa a ser uma reza. Porque a oração ali que Deus ensinou aquele Pai Nosso foi uma oração modelo, para você ter mais ou menos a noção. Porque como diz assim, Pai Nosso que estás no céu, eu posso dizer, na Bíblia está assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Mas eu posso iniciar essa oração também dizendo, Pai Nosso que estás no céu, abençoa toda a nossa família por onde estiverem, em nome de Jesus. Essa sim é uma oração. Se eu repetir ela daqui a 20 minutos, repetir ela daqui a 40 minutos, essas mesmas palavras, deixa de ser uma oração, passa a ser uma reza. Porque Deus se aborrece de orações repetidamente, segundo deixou a Bíblia bem claro. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.